Olá, bom dia a todos e todas e todes. Estamos aqui para apresentar a última live pedagógica da ação Fladem Brasil Online. Estamos muito felizes de terminar esse ciclo que se iniciou em abril com as inscrições de vários educadores musicais, não só do Brasil, mas de outros países da América Latina. E hoje a gente tem duas participações muito especiais, com a Lari Finocchiaro e o Lucas Kinoshita. Vão nos mostrar dois instrumentos muito interessantes e queria agradecer muito a presença de todos nesses sábados e também nas terças, quando a gente também tem as nossas lives, e tem sido um grande sucesso, a gente tem recebido um bom feedback de todos que têm acompanhado essa ação online em tempos de pandemia. A gente está percebendo que o processo de construção de uma rede está muito legal, a gente está colaborando entre amigos, entre educadores, entre profissionais da música, as várias atividades que vêm sendo feitas, não só nesse período mais antes, mas que nesse período começam a fazer muito sentido, visto que a gente está em casa e precisando nos fortalecer e cada um conhecer o que cada um está fazendo. Isso está criando uma relação muito interessante, muito rica, muito profícua, de saberes que vão sendo intercambiados entre educadores de todos os lados do Brasil e também de alguns países da América Latina. Semana passada, a gente teve um porto-riquenho aqui maravilhoso, já tivemos argentinos, muita gente bacana também contribuindo com a nossa rede. Para quem não conhece, o Fladem é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, que já existe há mais de 20 anos. Nós somos a seção brasileira do Fladem, que foi iniciada junto com a Marisa Fonterrada e a Teca de Brito, e a gente tem realizado uma série de ações desde então, hoje com a gestão do Leonardo Moraes e uma galera aí que está por trás agitando muita coisa bacana, e a gente está muito feliz de conseguir construir essa rede junto com vocês. Então, acho que já está chegando o pessoal aqui, vocês podem colocar os seus comentários no Face aí, que eles depois, logo após a apresentação de cada pessoa, vão ser colocados para eles responderem. A gente tem mais ou menos uns 15 a 20 minutos para cada apresentação, logo após um pequeno bate-papo, e ao final a gente reúne os dois participantes, o Lucas e a Lari, para poder conversar e também responder aos comentários e perguntas que vocês fizerem. Então, a gente já vai começar daqui a pouquinho. Queria lembrar também para vocês acessarem o nosso site. Na terça que vem, a gente tem novidades sobre o que vai acontecer no segundo semestre. Sugiro vocês participarem também da live às 8 horas da noite para saber o que vai acontecer. Tem atividades muito interessantes. E vocês também, se quiserem, quem não é associado, a gente convida a se associar ao Fladem Brasil, só entrar no nosso site, www.fladembrasil.com.br, e lá tem as instruções de como se associar. É uma mensalidade que, inclusive, entra com desconto, para vocês participarem e nos ajudarem a continuar nesse processo de construção e rede de saberes. Bom, a gente vai começar com a Lari Finocchiaro. A Lari tem um trabalho muito interessante com o azalato. Oi, Lari, tudo bom? Oi, tudo ótimo. Lucas Kinoshita, lá do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho muito bacana com sopapo. Então, hoje o assunto são os instrumentos de percussão nas suas diferentes formas. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. A gente está muito contente de vocês estarem encerrando com chave de ouro a nossa live pedagógica de sábado. Bom, então vamos com a Lari agora, deixa eu apresentar rapidinho a Lari aqui, aí a gente já volta com o Lucas mais na sequência.
A Lari vai apresentar uma atividade com esse assalato, que é um instrumento africano, de origem africana, e ela vai mostrar as diferentes formas de se trabalhar com esse instrumento, voz e instrumento, né? E ela vai mostrar os fundamentos básicos, como segurar o instrumento, os primeiros movimentos para dar base à criação de alguns ritmos brasileiros, e alguns exemplos como de usar a voz e o assalato. A Lari tem uma formação em psicologia pela Universidade Federal de São Paulo, é graduada em saúde coletiva, e logo depois já se enveredou pela educação musical, e era integrante do grupo Orquestra do Corpo, que era regido pelo Fernando Barba, que, aliás, sempre está aqui nas nossas lives, o Estênio Mendes, e foi nessas práticas de música corporal que ela começou a perceber a importância do assalato nesse processo, né, Lari? Ela é formada em canto popular pelo Conservatório de Tatuí, licenciada em educação musical pela Universidade de São Carlos, lançou o primeiro álbum, Carta ao 21, produzido pelo F. Maróstica, e também lançou o primeiro livro de poesias, Que a Gente Esteja Vivo para Ver. E também participa, olha só, do Cirque du Soleil, alta produção, no espetáculo Ovo, dirigido pela Participava. Débora Coker. Participava, mas porque foi suspenso por causa da pandemia, né? Espero que volte, né? Então, esse espetáculo é focado na música brasileira, né? E você foi uma das selecionadas, que é um momento assim bastante importante da sua carreira. Então, Lari, seja bem-vinda e você está com a palavra agora para apresentar o seu trabalho. Opa, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Fladem, admiro muito o trabalho de todos que organizam, enfim, que alimentam esse espaço e essas trocas, e poder trazer o assalato aqui, que é um instrumento que eu venho explorando de uns tempos para cá, né? Eu ganhei esse instrumento há muito tempo, mas de pouco tempo para cá que eu venho explorando mais, com a voz. Então, a Magda falou dessa minha relação com a orquestra do corpo, com a música corporal, com a percussão corporal, e ali a gente tem esse link aí, né? A percussão com a voz, né? Com o canto. O tempo todo a gente está fazendo essa relação, né? De percussão e voz. Então, trazendo isso para Salato, é o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Eu vou apresentar um vídeo, né? Então, a oficina, né, as ideias musicais eu vou trazer em formato de um vídeo que eu gravei previamente, e vou pedir para cada um aí colocar um fone de ouvido, né? Para escutar melhor o áudio desse vídeo. Então, vamos lá. Mandei. Opa, peraí, deixa eu só me mutar aqui. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa o sol, oi, passa a chuva, oi, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Olá, pessoal, eu sou a Lari Finocchiaro, cantora, compositora e educadora musical aqui de São Paulo. Estou bem feliz de fazer parte dessa programação do Fladem, trazendo um pouquinho do que eu venho explorando e pesquisando com esse instrumento maravilhoso que é o assalato e sua relação com o canto, com a voz e com o canto brasileiro, né? Com canções brasileiras. Vou explicar um pouquinho de onde vem esse instrumento e depois sugerir aí algumas atividades, algumas práticas que são possíveis de fazer. Também tem algumas adaptações que são possíveis em outros instrumentos que eu vou mostrar aqui, mas tem uma especificidade aqui bastante grande que aí a gente não vai conseguir reproduzir, que é o fato desse instrumento ter uma cordinha, né? E isso precisa ser considerado na relação com o movimento. Então, não conheço nenhum outro instrumento que seja estruturado dessa maneira, então por isso que a adaptação é um pouco diferente. Mas tem como a gente, no início, aí, possibilitar outras coisas. Um presente, né, e uma coisa que eu gostaria de oferecer aqui, que
foi um vídeo do Mauro Tanaka, que é um dos luthiers aqui de São Paulo, que fabrica um assalato, que ele construiu essa versão aqui. E vou deixar um link dele ensinando como fazer um assalato alternativo. Então, vou deixar disponível aí para vocês no final da apresentação, quem quiser, com caixinhas de Kinder Ovo, né? Então, vai ser um material bem interessante e bem legal, que eu espero que inspire vocês a buscar formas aí de ter esse instrumento e produzir mais acesso, né? Bom, falei que aqui no Brasil a gente tem duas pessoas, dois luthiers, né, que constroem um assalato. Então, um deles é o Mauro Tanaka, que faz essa versão aqui, em que é possível de regular o tamanho, e o Marcelo Chini, que foi a primeira pessoa que eu conheci aqui no Brasil que fazia esse instrumento, e esse aqui, então, são os assalatos do Marcelo. E esses que eu estava tocando no início são os assalatos originais. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho o que é esse instrumento, afinal. O assalato tem vários nomes, então eu chamo de assalato porque foi como eu conheci. Em uma linguagem africana eu já vi escrito como aslatua, pode ser também televi, cascais, banacula, cachaca, enfim, tem vários nomes. Mas assalato e cascais acho que são os mais difundidos aí, né? E esse instrumento, ele é uma casca de fruto seco e oco, né, de uma árvore chamada suawa, ou oncoba espinosa, e onde eles colocam ali pedrinhas do deserto, um preenchimento aqui que gera um shaker. E tem uma história da origem desse instrumento que é que esses frutos secos eram usados para carregar rapé, e aí as crianças no caminho, e elas iam pegando as pedrinhas e as coisinhas que estavam no caminho e colocando dentro desses frutos secos, né? E aí isso ia balançando e gerando um som, né? Então, ele é um instrumento do oeste da África. Os meus, que são esses aqui, são de Gana. E, enfim, em cada região, ali em cada país também vai ter algumas diferenças culturais em relação ao uso do instrumento, né? Eu sei que em Gana ele é bastante utilizado como um brinquedo, né? Então é basicamente um brinquedo deles, né? Um brinquedo musical. Bom, este brinquedo, ele possibilita muitas coisas em relação às rítmicas, né, possíveis, e isso vai instigando a gente a criar e gerar coordenações, né, que eu acho que para o canto é algo bastante interessante. Então, tem essa questão da gente trazer um instrumento de percussão como apoio e como acompanhamento no canto, né? Então, essa é uma relação que me interessa estudar e aprofundar, e esse instrumento aqui foi o que eu escolhi para fazer essas brincadeiras e explorações. Vou mostrar aqui para vocês como é que segura e quais são as atividades, inícios aí que a gente pode começar a fazer com ele. Ele tem essa cordinha, então, certo? Em geral, esses daqui não dá para regular, mas em geral, os novos, né, os que são feitos fora ali da África, que não só no Brasil, mas na Ásia também é bastante difundido, ali no Japão, Singapura, eles já fabricam com a bolinha furada, e aí tem esse nozinho aqui, né, então que é possível a gente regular para o tamanho da nossa mão, né, o ideal é que passe um dedo aqui, quando a gente segura as duas bolinhas, né, esse é o tamanho para nossa mão. Eu vou tocar esse mesmo do Mauro aqui, e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas legais. Bom, o começo para usar um instrumento e gerar um movimento que é básico, que é o movimento dos braços. Então, ao contrário do que muita gente pensa, de mexer muito a mão, o movimento do braço, ele é o mais importante. Então, é este movimento aqui, né? É isso que vai gerar a base para a gente tocar o instrumento. Então, tem alguns exercícios que eu faço, são, por exemplo, a gente subdividir, aí relacionando com o canto popular brasileiro e com as rítmicas que aparecem nas melodias, eu faço bastante brincadeira com subdivisão, né?
Então, eu vou fazer aqui já uma bem breve, bem para inspirar vocês a criarem outras coisas. Se a gente marcar o pulso no pé, marcar 2 tempos aqui, ó. Então, eu vou já para induzir o movimento que a gente vai usar depois para gerar todos os outros ritmos falados. E aí eu vou cantar primeiro uma nota por tempo, 2 notas por tempo, 3 notas por tempo. A gente pode fazer isso só falando, depois com alturas de notas definidas, usando uma escala, para ir criando aí outros desdobramentos. Mas seria a ideia isso aqui, ó. Tom, 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 de, dom, de, dom, de, dom. Tom de rode, tom de rode, tom de rode, tom de rode, tom, 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 tom de dom, de dom, de dom, de tom de rode, tom de rode, tom de rode. E aí, ir brincando com isso. Tem uma coisa que eu uso muito, que é o jogo do eco, que é o jogo de pergunta e resposta. Então, já induz aí uma improvisação, uma criação de melodia, que vai cair dentro desse pulso, né? Aí repete. E eu tenho usado muito esse jogo do eco, principalmente nessas aulas online, nesse contexto online, em que a gente tem um certo delay. Então, é uma atividade bastante interessante, né, da gente fazer de um lado e os alunos ou o aluno fazer na sua casa lá individualmente, né? Então, é algo legal para começar a um pouco mais de coordenação aí entre pulso, pé, movimento do braço, rítmica que a gente está fazendo com o braço e a voz, né? Produzir um som vocal com isso. A partir daqui, a gente já vai gerar um ritmo dele, que é o Ijexá, numa variação simples. Aqui, né, com esse mesmo movimento, esse mesmo shaker, eu vou segurar 2 e soltar 2. Então, aqui, ó, eu vou soltar a bolinha 2 vezes. Tá, 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 certo? E aí, o pulso, isso com as 2 mãos, vai ser 1, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sempre quando for o 2, a gente vai soltar essa bolinha de trás e isso vai gerar este som. Tem vários deixados que a gente pode cantar aqui em cima. Eu até adapto a música, que na verdade é um maracatu, mas eu já vou deixar aqui de sugestão. Então, depois de fazer um pouquinho mais esse jogo do eco, esse jogo de criação melódica, improvisação e também de rítmica, né? De brincar com a subdivisão, a gente pode ir para uma canção. Vai ser isso aqui, ó. Batuqueiro que bate esse é o bate de Vossa Alteza, e não há nenhum outro bate. Ah, Senhor, mas é só tristeza. Certo? Com isso a gente já está gerando, enfim, um arranjo, né? Com assalato e voz, precedido aí de algumas outras práticas que vão desenvolvendo a coordenação. Dá para a gente fazer isso em outros instrumentos? Dá. Nesse caso, tem aqui o ovinho, né? E a gente tem como usar o acento, né? Dele. A gente não vai ter esse sonzinho aí do shaker com uma bolinha batendo na outra, mas tem como a gente usar essa coisa do acento, né? Batuqueiro que bate é esse, certo? E um outro também que é possível de usar é o cachixi, né? Então, a marcação a gente vai fazer quando essas pedrinhas que estão aqui dentro, elas vão bater nessa região, né? Batuqueiro que bate é esse. E aí isso vai ficando mais claro, né? Fica claro aonde a gente entra cantando a melodia, né? Que não é no canto junto
com essa marcação, né? 1, 2, 1, 2, bate, né? Bate. E por aí vai, desenvolvendo aí as relações rítmicas aí da melodia com o ritmo que a gente está tocando. Também tem como abrir voz, né? E a partir daí dá para ir desenvolvendo arranjos simples, né? De 2 vozes ou cânones. Então, tem algumas coisas que são bastante interessantes aí, que tem como a gente explorar, principalmente nesse contexto que a gente está agora. Tem um outro ritmo aqui que a gente vai depois do Ijexá, que é um 6/8, né? Na verdade, esse ritmo aqui, ele tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente pode dividir, né? Então, quando a gente solta a bolinha, a gente faz todo esse movimento, que é para preparar o braço também, para quando a gente soltar a bolinha, vai surgir essa história aqui. Então, o primeiro movimento que aparece no assalato é esse aqui, que a gente pode encaixar ele em canções que são em 6/8, e fazer alguma adaptação também de um 3/2, né? Então, no 6/8, inclusive, eu estou com esses livros à toa, eles são livros bastante inspiradores para a gente. Então, esse aqui é Outras Terras, Outros Sons, da Berenice de Almeida e da Magda Pucci, e Festas Brasileiras, da Ana Tati e Maristela Loureiro. Tem várias canções aqui que instigam a gente a criar, me instigar a criar arranjos aí para salato e voz nessa formação. Então, uma delas é o Yabobô, né? Que se encaixa bem nesse 6/8, que seria isso aqui, né? Yabobô de Ukundere, Umuaya de Ukundere Mure, Yaino Yabobô de Ukundere, Umuaya de Ukundere Mure. E aí a gente pode ouvir, ó, que o shaker está fazendo isso, né? Que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Enquanto as bolinhas estão fazendo 1, 2, né? Ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, isso dá uma sensação que é possível encaixar as canções em 6/8. Aqui também é possível a gente escutar um 3/2, né? E aí tem uma versão do boi que pode ser feita assim também, ou então, do jeito que a gente fez o Ijexá, soltando essa bolinha aqui o tempo todo, e aqui esse 6/8 que a gente fez agora, né? Então aqui já começa a gerar uma coisa bastante interessante, bastante peculiar desse instrumento, né? São as polirritmias, né? Então aqui eu tô batendo, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, né? Que aí entra um boi, né? Por exemplo, desse aqui, né? Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. E aí, como a gente passar? Isso aqui é uma referência, né? O boi tem um monte de coisa acontecendo, tem lá os graves que são importantes também, mas tem esse elemento rítmico aqui que a gente pode extrair desse grande ritmo brasileiro que a gente tem e fazer uma referência a ele, fazer uma adaptação. É isso que eu faço todo com assalato, né? Então, eu pego algum elemento rítmico desses ritmos que a gente tem, então, do Ijexá, do samba, do boi, enfim, e adapto para essa possibilidade, né? Como é que eu consigo fazer esse acontecimento rítmico aqui dentro? Se eu for fazer, por exemplo, com o cachixi também, dá para fazer assim, né? E aí encaixar tanto no 6/8 quanto nesse 3/2, né? Então, aqui a minha mão direita, eu tô tocando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Eu já falei com nós, que te amo e você não ouviu. E por aí vai. E com o cachixi, com o ovinho, a mesma coisa, né? A gente ir para essa questão do acento. Bom, tem aí uma história
também que é possível a gente brincar aí com, como eu falei, da subdivisão lá no começo, né, que eu faço dividindo em um, tem uma nota por tempo, 2 e 4, porque para a gente pegar bastante e treinar bastante, cantar essa semicolcheia, né? E um jeito legal que eu acho de fazer isso é, eu vou fazer um outro groove agora e vou deixar para vocês pensarem aí como que daria para adaptar isso para outros instrumentos, ou o que vocês tiverem aí disponível, que é o coco ou o baião, né? Com um trava-língua, né? E aí a gente vai reconhecendo as rítmicas que a gente está cantando, e por isso que a gente faz aquela prática lá, né? Então, não sei se vocês conhecem o tal tatu, ele já dá bastante pano para manga para pensar isso, né? Ó. Tal tatu, tá tendo um trem, troca o treco por traia com a traquina da jiboia, e a jiboia que não boia sempre zóia, tal tatu com balaio, tal pé do soslaio. Só esse trava-língua, né? Tal tatu, tá tendo um trem, troca o treco por tramoia, com a traquina da jiboia, e a jiboia que não boia sempre zóia, tal tatu com seu balaio, tal pé do soslaio. E são muitas possibilidades de fazer acompanhamento, fazer variações, né? Marcar o pulso, marcar o contratempo, fazer um groove, né? Então, tudo isso são ideias aí de arranjos para ações e brincadeiras brasileiras. Aqui é a rítmica, né? Se a gente for tocar a rítmica da melodia, tá, 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 ela é o tempo todo semicolcheia, o tempo todo quase ela está na subdivisão. Então é bastante interessante extrair aí esses elementos musicais das canções, das brincadeiras cantadas e transformando isso em algo maior, inclusive para a performance, né? Criar, abrir vozes, mesmo nesse trava-língua, dá para fazer umas coisas bastante interessantes. Bom, essas são algumas ideias que eu queria trazer para vocês de sugestão, para vocês conhecerem também esse instrumento e algumas atividades que eu venho fazendo, explorando aí com rítmica e melodia, com canto e o assalato. Eu vou deixar todos os meus dados aqui, disponível para quem quiser conversar e, enfim, tirar dúvidas e seguir trocando. E a gente segue agora na nossa conversa por aí. Muito obrigada, até já. Muito bem. Bom, essas foram algumas práticas, né? Aí tem os desdobramentos. Enfim, acho que a ideia seria a gente bater um papo. Não sei se alguém tem alguma dúvida desse início, dessa primeira apresentação. Oi, Magda. E foi muito legal, muito bom ver como você consegue desenvolver, não só com a salato, mas com os outros instrumentos, essas estruturas rítmicas, né, que são a base, né, aquilo que dá o molejo, o swing gostoso das nossas canções brasileiras. É bem, bem bacana, parabéns, gostei bastante. Aliás, eu já era sua fã, né? Você usava algumas músicas do livro Outras Terras, Outros Sons. Foi aí, acho que a gente se conheceu, né? Que eu comecei a ver que você estava fazendo esses vídeos e realmente sim, é muito bacana. O Iabobô, acho que foi um dos primeiros que eu vi, se não me engano. Acho que sim, acho que foi. Eu aqui, imagina, eu que sou sua fã há anos, assim, uma das minhas referências, né? Então, para mim, é um prazer, assim, poder. Eu fiquei bem feliz quando eu comecei a divulgar esses vídeos, né? De poder trazer esse repertório. E muita gente não conhecia, né? Mesmo o Cangoma, ou que ouviu há muito tempo, falava, nossa, me lembrou, né? Né? Me remeteu aí a uma memória cultural, assim, né? E afetiva. Então, tem sido bem legal fazer essas pesquisas, essas explorações. Muito legal, e o que também achei interessante foi que você transpôs essas rítmicas para outros instrumentos, né? Porque o assalato é um instrumento riquíssimo, que bom que você deu sugestões de brasileiros que estão produzindo esse instrumento, né? E isso é bacana as pessoas também buscarem outras referências de instrumento, que não são, me parece, muito complicado de se fazer, e também criar
arranjos, né, com esse e outros instrumentos, né, que é para o professor soltar a criatividade nesse processo de criação mesmo, né, com arranjos, não só com as vozes, mas também com os instrumentos. Achei muito, muito rico. O pessoal está só elogiando aqui, curtindo bastante o que você fez aqui. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Ó, a Lu disse que você tem vários vídeos, sim, eu já conheço vários. O Mileco diz que tem dificuldade de aprender o assalato depois da batida. Tem algum que dê dicas sobre a técnica? Vamos lá, o Mileco lá do Rio. Bom, a Luana disse aí que às vezes a gente até vai falar um pouco sobre depois, né, como que as nossas produções mudaram. Com a quarentena eu comecei a publicar práticas de assalato e voz. Então eu tenho lá no meu YouTube várias práticas do começo, né, eu ensinando como segurar, como começar a tocar o instrumento, né. Mas só para mostrar aqui ao vivo para o Luiz Cláudio, vai um tempo aqui, né? Também, mas de essa coordenação. Mas para segurar é mais ou menos por aqui, né? Então a gente vem desse 6x8 aqui e segura com esses 3 dedos aqui, né? Então a bolinha ela vai empurrar uma a outra, né? Essa bolinha que está aqui em cima, ela tem que estar bem flexível. A gente não pode deixar a mão tão rígida, né? A mão tem que estar mais flexível. E essa bolinha aqui, ela vai empurrar a outra um pouquinho e entrar aqui na mão. Né? Esse eu acho uma jogada técnica importante, assim, do assalato, né? Que a mão não tá tão tensionada, né? E aí, para fazer esse movimento, esse jogo aqui, ele acontece muito por aqui. Mas, quiser saber mais, enfim, tem alguns vídeos que eu explico sobre isso, eu também estou disponível depois. A Luciana Porto comenta aqui que tem dificuldade em continuar o movimento do braço quando as bolinhas batem. O movimento continua sempre? Vamos lá. O movimento continua, principalmente, né, mesmo a gente segurando a bolinha aqui, o tempo todo, a princípio, nesse começo, depois vão ter outras variações de grooves que a gente tem que mexer a mão um pouquinho, né, entram outras coisas. Mas nesse início, em vários ritmos aí que a gente pode fazer, é o movimento do braço que vai guiar, né, e não a mão. A mão, ela só faz essa curvinha, assim, bem de leve, para você conseguir adaptar, né, para você conseguir segurar aqui, mas é o movimento do braço que guia. Então, por isso que eu faço esse no começo com o cachixi, é possível, com o ovinho, com todos os shakers. Qualquer shaker, ele vai ajudar a gente a criar essa coordenação, né? Porque as pessoas acham que é a mão que mexe muito, né? Mas é esse movimento do braço. Então, qualquer outro instrumento que a gente tiver de shaker, ele vai ajudar a gente a coordenar essa história. Muito legal, Lari. E me fala um pouquinho dos repertórios, das canções que você escolhe. Como é que você vai correndo atrás disso? Como é que você pensa a criação desse repertório tradicional para dentro do assalato? Você faz algumas modificações ou você... porque você ajusta com os ritmos que você toca aí, né? Às vezes não é o ritmo original, tem alguma relação. Conta um pouquinho como é que você faz essa adaptação, que isso é um processo criativo na educação, né? Eu acho que tem 2 caminhos, né? Um deles é qual é o ritmo que eu estou conseguindo tocar, então tem isso, né? Se a gente começa a tocar um instrumento, o que é que a gente está conseguindo elaborar ali ritmicamente, e aí isso me remete a canções que tem aquele ritmo. Então, por exemplo, o Ijexá, né? Quando eu descobri essa possibilidade, falei, opa, aqui tem um ritmo brasileiro, posso cantar todos os Ijexás que eu conheço. Mas eu também posso adaptar uma canção, que foi o que eu fiz ali no começo. Eu conheci esse trecho do Verde Mar de Navegar, né? Que é bastante comum em corais, né? E aí vi que dava para criar esse jogo com essa rítmica do Ijexá também, né?
Então, eu não me prendo tanto ao ritmo, só ao ritmo da canção originalmente, né? Então, eu fiz lá uma ciranda com o ritmo do baianá também, né? Que foi o que eu fiz lá no começo. Eu tenho brincado um pouco com isso também. Uma coisa de tentar fazer mesmo o ritmo daquela canção. Então, se eu pego uma ciranda, eu vou pensar como que eu remeto a ciranda aqui nesse instrumento. E a outra coisa é de misturar um pouco os elementos rítmicos aí e com as canções brasileiras, né? Muito legal, muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui, o pessoal dando um alô, perguntando o teu canal do YouTube, que a Lu Silva já colocou aqui, né, que você tem feito vários vídeos, né, de explicação de como que toca o instrumento e as canções que você tem utilizado. Obrigada, Lu, por ter colocado aqui o canal. Sim. E nesses tempos de pandemia, Lari, mudou alguma coisa na sua vida em relação às pessoas procurarem mais, elas quererem aprender esse instrumento do que era antes? Como que foi esse momento para você? Completamente, mudou completamente, né? Então, eu comecei a fazer mais vídeos, né? Ensinando, eu ainda não tinha feito esses vídeos, então lá no começo, até quando a gente se conheceu, eu fazia mais vídeos apresentando canções, mostrando canções, né? E aí, com essa ideia de apresentar repertórios, livros, materiais que eu tenho como referência. E aí, agora com a pandemia, surgiu as pessoas estavam mais em casa e tal. Eu sou muito próxima do Mauro, que é o luthier aqui de São Paulo. Então, as pessoas me viam tocando e já perguntavam: nossa, que instrumento é esse? Eu quero e também quero aprender. Então, o Mauro tem vendido aí bastante assalato aí durante a quarentena, né? E eu também entrei com mais vídeos e práticas ensinando as pessoas a tocar. Então, muita gente tem se aproximado desse instrumento, né? Tem descoberto, tem pesquisado e tem me procurado meus vídeos e tal. Então, eu tenho sentido que esse movimento, essa mobilização, ela está bem mais forte e eu sinto que ela vai seguir. Assim, a gente já tem falado sobre o assalato nas escolas, né? Como é que a gente pode ir inserindo ele aí nas nossas práticas, difundindo um pouco mais, né, nas nossas práticas musicais, porque ele chama muita atenção, né? Já vou Olha fazer aí, Mauro e com você, já ganhei o meu aqui do Mauro. maravilhoso. Eu acho demais esse instrumento, acho realmente um achado, porque ele faz essa polirritmia de uma maneira tão gostosa, né? E realmente é uma possibilidade bacana, se existe a possibilidade de fazer com outros materiais, é muito interessante, né? Isso ser incorporado em alguns lugares didáticos. Muito bom, Lari. Olha, daqui a pouco a gente volta, a gente continua no mote aqui da percussão, mas agora com outro instrumento lá do sul, o sopapo, com o Lucas Kinoshita. E aí, Lucas, tudo bem? Olá, tudo bem? Legal, Lucas. Lucas tem graduação em licenciatura em música pelo Centro Universitário Metodista, é professor de percussão de 2 projetos sociais, Ouvir a Vida e Santa Zita de Luca, trabalha como baterista também, junto à Orquestra de Câmara da UBRA e dirige há 10 anos a produtora cultural Estúdio Tambor e Arte. Ganhou o prêmio Açorianos em 2017 e 2018, dirigiu a trilha sonora do documentário O Grande Tambor, que conta a história do sopapo, e nesses 14 anos de carreira ministrou várias oficinas e workshops de percussão no Colégio Aplicação, UFPEL, Unipampa, Uniriter, a URGS, IPA e UFBA. Ele também integrou trabalhos de nomes como Giba Giba, Richard Serraria, Marcelo Delacroix e Dani Lopes, fez parte de várias bandas, Trem Imperial, Camerata Brasileira e Bataclan, e é integrante de 2 grupos de estudos e pesquisa em educação musical no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Lucas, queremos conhecer essa história do sopapo. É com você a palavra agora. Muito obrigado, eu queria começar agradecendo a comissão pela oportunidade de estar aqui
falando desse assunto tão importante e necessário. Parabenizar o Fladem Brasil por essas lindas ações, essas lives maravilhosas. Eu acompanhei diversas delas. São lives muito necessárias, muito importantes. Eu vou explicar um pouco o que eu vou fazer. Então, eu vou começar, como é um instrumento bastante desconhecido, eu vou começar falando um pouco do instrumento, de uma maneira geral, e depois eu vou falar um pouco de propostas possíveis para a sala de aula. Eu vou dividir em 6 tópicos a minha fala. Primeiro eu vou falar o que é um instrumento, depois eu vou dizer por que supapo, porque eu não estou aqui falando de tamborim, por exemplo, né? Essa importância. 3, eu vou falar de propostas para a sala de aula. 4, eu vou fazer algumas reflexões. 5, eu vou ilustrar, mostrando fotos, e esse vídeo que a gente viu agora, depois eu vou mostrar. E vou também, durante a live, o Léo, que está lá por trás das máquinas, vai mandando os links para vocês. E, por último, a gente vai abrir para perguntas, como foi com a Lara. Então, se vocês quiserem já fazendo perguntas, deixando nos comentários aqui do Facebook, depois, no final, a gente vai ter um tempinho para responder. Beleza? Então, primeira coisa, o que é o tambor supapo? É uma pergunta difícil, mas antes de responder essa pergunta, eu queria já propor uma interação com vocês aqui. Me digam, quem está online, quem conhece o tambor supapo? Ou quem já ouviu falar mais, quem teve a oportunidade de ver ao vivo o tambor supapo, quem teve a oportunidade de tocar o tambor supapo? Comenta aqui, queria entender a proporção, depois alguém pode fazer um cálculo, quantas pessoas estão online e quantas delas conhecem. Eu acho que isso diz muito sobre o instrumento, né? Eu vi, não vale o Richard Serraria, que é um grande pesquisador do instrumento, que muito me honra hoje com a presença dele. Muito obrigado, Richard. Ele me apresentou o instrumento, me incentivou muito a pesquisá-lo. E é por isso que eu estou aqui falando dele. A Dulce está aí, um abraço para a Dulce. Mas tem pessoas aqui, eu anotei a Samara, do Rio Grande do Sul, queria saber se ela conhece o supapo. Tem gente da Patagônia, deve estar um frio lá, porque se aqui está frio, tu imagina na Patagônia. Então, a Silvina me conta se já ouviu falar desse instrumento aqui do Rio Grande do Sul. Tem a Josi ali, da Escola Rui Barbosa também. Tem gente, quando ele diz que não conhece. Maravilha. Mas então eu vou apresentar para vocês o que é o tambor supapo. Legal? O tambor supapo são esses instrumentos que estão aqui atrás, ó. Eu tenho um modelo menor aqui, a obra do Mestre Batista, e um maior aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Esse é o tambor supapo. Legal? Depois eu vou tocar ele, a gente vai ver fotos e mostrar alguns vídeos também. Um vídeo, na verdade. Eu vou ler uma definição do dicionário do Ney Lopes, novo dicionário Banto do Brasil, do que ele entende e do que ele anotou aqui como sendo supapo. Legal? O supapo é grande tambor popularizado no Rio Grande do Sul, nos anos 70, pelo músico negro Gilberto Amaro do Nascimento, o Giba Giba, possivelmente de Iacupapa, tambor dos Ganguelas. Então, quem é Giba Giba? Esse aqui é um disco dele, o outro de 92, o único disco que ele deixou para nós, falecido mestre Giba Giba, um mestre griot, talvez o griot mais importante, talvez não, o griot mais importante da história do instrumento. Nós vamos falar muito dele hoje, então vou apresentar já para vocês aqui o Giba. As características físicas do instrumento, essa versão, digamos, mais atual do instrumento, ela tem 1 metro, né? O instrumento tem 1 metro, que é o tamanho do compensado de madeira, então ele tem 1 metro, ele é um tambor cônico, com 50 centímetros de diâmetro, confeccionado manualmente, né? Não é fabricado que nem os surdos, os tantãs e etc. Feito com anéis e puxadores de metal. Couro animal, tocados com as mãos, e bem provavelmente no início devia ser couro de vaca, depois se usou cabrito, mas se optava muito pelo couro de cavalo por ser um couro mais grosso e dar um som mais grave, né?
O Mário Maia, Mário de Souza Maia, em 2008 escreveu uma tese de doutorado, e ele diz que o primeiro registro data do século XIX, numa aquarela de Hermann Rudolf Wendel, em Pelotas. Eu vou mostrar para vocês depois a aquarela, mas eu queria aqui mostrar o trabalho do Mário de Souza Maia. Deixa eu ver como é que vai para cá. Está invertido para mim. Eu vou ler aqui para vocês. O Supapo e o Cabubu, etnografia de uma tradição percussiva no extremo sul do Brasil. Então, a gente vai mandar o primeiro link aí para vocês, que é do Lume, que é o repositório digital da URGS, onde vocês vão conseguir, Léo me ajuda, mandando o link da lume.urgs.br. Quem quiser buscar esse trabalho, é só digitar lá Supapo, e eu vou falar de outros trabalhos acadêmicos depois também, esse mesmo link vai servir para a gente buscar. Digitou Supapo, obrigado, Léo. Digitou Supapo, aparece esse trabalho do Mário de Souza Maia. Trabalho muito importante de 2008, vamos falar dele também aqui hoje. Para a gente resumir bastante assim a história, vou ser muito breve, né? Eu vou falar um pouquinho, assim, bem pouquinho da história, tá? Para a gente conseguir entrar na parte mais prática. Mas eu quero lembrar aqui uma frase importante, os mestres griots sempre nos ensinam, né? E o Giba Giba dizia: o importante não é o tambor, o importante é o que tem por trás do supapo. Bom, essa frase ficou muito tempo na minha cabeça, não sei até hoje se eu entendi, mas eu acho que ele queria dizer que o importante é a história do negro. A história do negro no Rio Grande do Sul é que está por trás do supapo. Então, para falar do supapo, a gente tem que falar da história do negro no Rio Grande do Sul. E, então, é inevitável que isso seja feito. E isso é muito importante ser feito, ainda mais em tempos como hoje. O Mário de Souza Maia, nessa tese que eu contei para vocês, ele fez um diagrama onde ele mais ou menos coloca algumas datas e tal, e dá para enxergar nitidamente que o supapo teve 3 fases. Eu fiz um quadrinho aqui para vocês. Tá? A primeira fase, deixa eu ver aqui, é a religião, ele está mais ligado à religião, lá com aquela 1852, com aquele primeiro registro, aquarela de Hermann Rudolf Wendel. A segunda fase é o carnaval, lá por 1940, e a terceira fase é a música contemporânea, anotei alguns itens para falar para vocês. Então é o seguinte, a primeira fase da religião, por que a religião? Os negros vieram escravizados para trabalhar nas charqueadas, produzir o charque, eles precisavam matar a vaca para produzir o charque. Para a religião, não era permitido matar nenhum animal sem antes pedir permissão. Então, eles tinham que fazer o seu culto religioso para pedir permissão para os orixás, para os deuses deles, para poder matar os animais. Então, eles tiveram que tocar, porque para eles, qualquer culto religioso tinha música. E aí, na intenção de resgatar esse instrumento que eles deveriam tocar, provavelmente lá na África, eles acabaram inventando um novo instrumento que veio depois, obviamente, a ser chamado de supapo. Mas, em princípio, na aquarela, a gente vai ver depois, a gente vê um negro sentado, bem provavelmente num tronco de árvore, tocando o seu instrumento. Então, essa primeira fase aqui, século XIX, ligado à religião. Na segunda fase, o supapo já passa para o carnaval, mais ou menos por 1940, e ele começa a sofrer algumas alterações já para ser tocado de pé, obviamente, para sair nas ruas, para caminhar e etc. Ele já adquire esse formato mais diferenciado, bem provavelmente feito com barris, mais para frente virando cônico, mas se assemelhava bem provavelmente nessa época dos tambores de candombe, tem uma ligação bem forte também, depois a gente pode falar sobre isso, mas ele passa ali com os clubes abolicionistas e escolas de samba, ele passa para essa fase do carnaval. Aqui acontece a primeira coisa muito, muito curiosa na história do supapo. Quando ele passa para o carnaval, ele é considerado profano e não mais sagrado. Então, ele sai do contexto religioso e fica sobrevivendo só no carnaval, nas escolas de samba. Ele fazia a função do surdo de terceira e coisas assim. Na terceira fase, que a gente chamou assim, de fase contemporânea, mas, enfim, a fase que data ali de 1970 até agora, mais ou menos, nós temos a música
o Supapo distribuído em vários pontos aqui. Eu marquei algumas datas, mas eu vou falar só de algumas delas para conseguir dar tempo, tá? 1960, por aí, o Giba Giba vem de Pelotas, ele é pelotense, vem para Porto Alegre e funda a Praiana, a escola de samba Praiana, aonde tinha Supapo. Então, o Supapo vem para a capital. Só que, em 1970, começa um processo de carioquização do samba. O que é isso? A partir do invento da televisão, o Rio Grande do Sul começou a imitar o carnaval que se via pela televisão. E lá não tinha Supapo, obviamente. Então, o Supapo foi deixando de ser tocado nas escolas de samba. Tem outras explicações para isso também. O samba é mais acelerado lá, que a gente sempre teve um samba mais lento, mais dolente. Então, o Supapo não era... não encaixava, né, a duração dele. Quando tu toca o Supapo, ele dura, o som é longo, né? O Supapo não ficava bem nesse samba mais acelerado. Então, o que acontece? Segunda coisa interessante e curiosa na história do instrumento, o Supapo sai das escolas de samba aqui do Rio Grande do Sul. O que acontece? Lá por 1980, a gente tem um processo de quase extinção desse instrumento, porque ele não era mais tocado no seu primeiro contexto, não era mais tocado no seu segundo contexto, e ele começou a sobreviver em poucos lugares. Um dos caras que carregou esse instrumento, literalmente, metaforicamente, foi o Giba Giba. Até que, em 2000, que a gente tem um marco muito importante na história do instrumento, ele fez o projeto Cabubu, em Pelotas, junto com o mestre Batista, construíram, que é um grande luthier do instrumento, falecido mestre. Hoje, a arte da luthieria segue pelo filho dele, Zé Batista, e outras pessoas, mas, em 2000... o mestre Batista e o Cabubu fez, junto com o Giba Giba, o projeto Cabubu, que distribui 40 tambores Supapo em praça pública, e a partir daí, bandas populares, músicos populares, começam a se apropriar do instrumento, certo? Então, a gente está um pouco nessa fase. Eu vou falar de outros pontos rapidamente. Em 2008, a gente tem a tese do Mário Maia. 2009 eu faço um trabalho de conclusão de curso, na verdade um relatório de conclusão de curso, onde eu começo a refletir sobre o ensino e a transmissão de conhecimento do Supapo. Em 2010 a gente tem o Grande Tambor. O Grande Tambor é o documentário que a gente tem sobre um instrumento. E também sobre a história do negro no Rio Grande do Sul. A gente tem o link aí, acho que é o segundo link que a gente vai mandar, o Léo pode me ajudar. Foi realizado pelo coletivo Catarse, através do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, e se tomba o tambor Supapo como patrimônio histórico-cultural. Então, a gente tem aqui nessa caixa uma linha do tempo e como ensinar, como construir, né? Ensina como construir o instrumento. A gente tem aqui as entrevistas com os mestres griots e os luthiers do instrumento. Tem a trilha sonora, com só os instrumentos de percussão, só o Supapo em algumas faixas, as músicas, as canções. A trilha sonora foi composta pelo Richard Serraria, que está presente, Marcelo Cogo, e dirigida por nós três. E tem um documentário que tem 2 horas, mas tem uma versão reduzida para quem quiser mostrar em sala de aula de 20 minutos no YouTube do coletivo Catarse. E tem os extras também, com muito material. Então, é um material bem grande, tá? Está todo na internet, disponível para quem quiser. Ainda falando da terceira fase, acabei de falar do Giro Serraria, em 2017 a gente tem a tese de doutorado do Richard Serraria. Eu vou ler aqui para vocês, naquele primeiro link da Lume, vocês podem buscar ali, se colocar o título da tese, mais tambor, menos motor, vai achar a tese. Mais tambor, menos motor e a criação de canções. Então, tem umas 40 páginas dedicadas aí do Richard Serraria para o instrumento Supapo. Ele faz uma atualização do que o Mário de Souza Maia tinha feito em 2008, da cena do que aconteceu de 2008 até 2017. Então, e 2018 a gente tem um marco muito interessante que a cidade de Pelotas se auto-intitula a cidade do Supapo. Demorou mais de 150 anos para isso acontecer, infelizmente, mas aconteceu, isso é importante, né? Então, essa seria alguns pequenos pontos dessa terceira fase
do supapo. Para a gente não se alongar muito na história do instrumento, que aqui eu só dei uma pincelada, é muito complexa e necessária, eu vou passar adiante aqui e vou falar do porquê supapo. Esse é o meu segundo ponto. Bom, quantos aqui conhecem supapo? Alguém consegue fazer um cálculo aí? Quem disse que conhece, quem disse que não conhece? Essa, para mim, é a grande questão. Assim, eu que sou professor de percussão, sempre entro em sala de aula e pergunto para os alunos se eles conhecem o instrumento. E eu fico muito, digamos, tocado, porque é um instrumento que é considerado o único instrumento genuinamente gaúcho e ninguém conhece. Quase que 100% dos alunos não conhecem o instrumento. É um instrumento nosso, né? Então, isso já é um motivo demais, muito grande para a gente estar trabalhando essas questões, né? Ele tem uma história turbulenta, como vocês viram, então me parece que é mais do que óbvio ter que manter essa cultura viva, uma cultura daqui, nossa, do Rio Grande do Sul, e, consequentemente, brasileira, e, consequentemente, latino-americana. São os nossos tambores daqui, fruto dessa diáspora negra. Parafraseando o Mário de Souza Maia, o tambor supapo é um instrumento de extrema importância para a cultura local, sobretudo a tão esquecida herança afro. Acho interessante falar do trabalho do Maia de novo, que ele fala sobre o escamoteamento da cultura negra aqui no Rio Grande do Sul. Foi construída uma identidade deixando de lado a cultura negra. E aí a gente foi apagando, ao longo do tempo, a história do supapo. Então, acho que é mais do que pertinente a gente olhar para isso. De novo, num momento como esse, né? Por que não, daqui a pouco, o Estado do Rio Grande do Sul reconhecer, se auto-intitular o Estado do supapo e se orgulhar, como o Richard fala, se orgulhar dos nossos tambores, assim como o Pernambuco louva suas alfaias de maracatu, assim como a Bahia louva os seus tambores de Ijexá. Por que não o Rio Grande do Sul não pode louvar os nossos tambores, o tambor daqui, da nossa terra, o único tambor nosso, realmente nosso, né? Então, porque supapo me parece tão óbvio que isso tem que estar na sala de aula de todos os professores, não é verdade? Bom, falando em sala de aula, vou para o meu terceiro item, propostas de sala de aula, né? Ou como trabalhar o instrumento supapo na educação musical. Bom, não há métodos, videoaulas, livros, partituras, né? E quando a gente fala de supapo, a gente está falando de cultura popular. Então, 4 itens que eu anotei aqui que eu acho interessante a gente estar sempre atento quando a gente fala de cultura popular, tá? Primeiro deles, é impossível a gente transmitir toda uma cultura. A cultura ela tem que ser vivida e, no mínimo, visitada. E é um pouco complexo na história do supapo, porque, como eu mostrei para vocês, as raízes foram se perdendo, então não tem como ir no contexto religioso dele conhecer como ele está sendo tocado lá, não tem como ir para o carnaval e ver o supapo sendo tocado no carnaval. É uma coisa bem mais complexa, na verdade. Segundo, a cultura popular ela é viva e está em constante transformação. E é preciso estar atento para acompanhar tudo isso. 3, é sempre importante lembrar que os mestres griots e os luthiers do instrumento são os verdadeiros detentores da sabedoria popular. E aqui a gente poderia, que é muitas vezes transmitida de maneira oral, né? Aqui a gente podia até fazer uma discussão sobre saber acadêmico, saber popular. Eu acho que falta muito essa horizontalidade nos conhecimentos, né? A gente está muito acostumado a valorizar o saber acadêmico e desprezar essa cultura popular, esses saberes populares. E eu acho que está na hora de a gente deixar isso mais horizontal, né? Passou da hora, né? 4, há uma linha muito tênue entre a gente apresentar uma cultura, que é o que eu estou fazendo para vocês, eu não estou ensinando a cultura, não tem como fazer isso, mas há uma linha muito tênue entre a gente apresentar uma cultura e se apropriar dela. Então, a gente tem que estar sempre se questionando, nós professores e nós pesquisadores, como que a gente deveria... Qual é o nosso lugar de fala? É isso, né? É isso. Eu, por exemplo, eu não vivi a cultura do supapo, o máximo de contato que eu tive foi ver algumas vezes o Sandro Gravador tocar na Bataclan FC, foi tocar na Bataclan FC e ver o Sandro Brinco tocar,
tocar nos shows com o Richard Serraria, tocar com o Giba Giba e ver ele tocar, aprender algumas coisas com o filho dele, o Edu, e também mestre griot, Edu Nascimento. Mas eu não vivi, eu não tive em Pelotas, eu não tive nas charqueadas, eu não toquei isso no carnaval. Aliás, a gente se desfilou uma vez pelo carnaval em 2009 pelo Bambas da Orgia, tocando os papos, eu e o Richard, mas foi num outro contexto. Então, é sempre importante estar atento a essa linha tênue da nossa fala, né? Como professor, como educador, como ser humano. E aí eu faço algumas perguntas que não tem resposta, né? Eu vou tocar daqui a pouco, Glauco. Toco sim, toco instrumento. Obrigado por lembrar. Como ensinar o conteúdo que tem a sua raiz na oralidade em um ambiente formal? É uma pergunta interessante, né? Como ensinar a cultura popular, que é essencialmente transmitida ao vivo, em um ambiente virtual? Agora que a gente está nesse momento Covid, como se faz isso? Nós estamos buscando, né? Não tem resposta para isso. Será que há necessidade de sistematizar os conhecimentos de tradição oral? Bom, é outra pergunta também interessante, né? Porque a cultura popular está ali e é isso. Não precisa da academia para ela existir. Mas é interessante, porque, por exemplo, há diversos métodos de tamborim, de ganzá, demonstração de como toca. Isso ajuda que outras pessoas também conheçam os instrumentos. Certo? Vamos lá. Sala de aula, ferramentas que eu proponho, então. Primeiro, a gente sensibilizar os alunos dessa questão tão importante quanto é o papo. Falar sobre a história, né? Apreciação, acho muito importante mostrar áudios e vídeos sobre o instrumento, escutando o instrumento, conhecendo o som, etc. Eu vou me preparando para tocar aqui. Acho interessante a gente também falar sobre os ritmos, né? Eu vou mostrar um ritmo, assim, que a gente apelidou carinhosamente de Cabubu, mas não tem nada a ver com o evento lá, foi um apelido que a gente deu, que é o jeito de tocar esse samba mais dolente, como se fosse um surdo de terceira, ele faz uns recortes nos graves, e eu vou tocar aqui para vocês, para mostrar, legal? Vou contar 2 compassos binários e vou entrar. 1, 2, 1 e 2 e... Joia? Então tem sempre essas semicolcheias recortadas, né? No segundo tempo do compasso. Pausa, pungo, dugo, pausa, pungo, bungo, e aí um grupo de semicolcheias seguidas. Pausa, bungo, bungo, pausa, bungo, bungo, pausa, bugo, 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 bugo. Isso é uma levada que eu aprendi com o Edu, para ser tocada no samba, bem provavelmente algo parecido com o que era feito nos carnavais. Algo parecido, a gente não está dizendo que a gente não tem gravações, mas a gente acredita que seja. Legal? Algumas canções que eu sugiro aqui, tem várias, tá? Mas que eu sugiro, eu fiz um apanhado de canções mais simples para que seja trabalhado em aula, são canções que eu trabalho nos projetos sociais que eu dou aula, como a Magda disse, no Ouvir a Vida, e também no Santa Zita de Luca. Aliás, abraço para a professora Daia, que está aqui, ela é Conrado, aqui, professora de ambos os projetos onde eu trabalho, maravilhosa profissional. Então, quando a gente toca o samba mais lento, tem uma canção da trilha sonora do Grande Tambor, que a gente vai mandar o link para vocês agora, que se chama Ventre Livre Odara. Essa música, o nome já diz muito, né? A Lei de Ventre Livre, etc. E tinha um ponto de cultura Ventre Livre, onde a gente compôs ela lá numa oficina de Supapo, em 2009, durante meu TCC, do qual o Richard fez parte também. Essa música saiu espontaneamente junto com os alunos, uma composição coletiva. Lá no SoundCloud tem parte da trilha sonora, vocês podem clicar no link e ver, tem essa canção aí também. Mas, por que ela? Ela tem uma letra muito pequena, são 2 frases, mais um vocalize, simples pra caramba, super fácil de decorar, tem a voz principal, depois um coro, e a harmonia muito simples, tem 4 acordes, então, barbadinho.
Legal. Se a gente for... tem um quarto link aqui para a gente mandar, que tem uma execução com os alunos do Ouvir a Vida dessa música. Se der tempo, no fim, a gente vai mostrar o vídeo. Legal, deles tocando. É uma apresentação de final de ano de 2018. Então, os alunos do Ouvir a Vida, ali, ó, a execução da música Vento Livre Rodar para os alunos do Projeto Ouvir a Vida. Perfeito. Pô, muito obrigado, Léo. Estamos bem assessorados aqui. Maravilhosa essa live. Se a gente for tocar o ritmo um pouco mais rápido, dá pra gente pegar uma música chamada Sopapo, justamente, do Giba Giba, desse disco que eu mostrei para vocês, o Outro Um, de 92, que ela também, a gente também tem um link, que na verdade, no meu canal de YouTube eu fiz uma execução dessa música, tocando, e eu também falo, quem quiser ver lá, falo um pouquinho sobre como usar essa música em sala de aula, um vídeo que eu gravei para um programa de YouTube. A letra é simples, pequena também, a reflexão é muito interessante da música, porque fala, ontem o sopapo foi batido lá, e hoje o sopapo está batendo aqui. Então essa é uma letra muito interessante de fazer com também crianças e jovens, e também ela tem essa coisa popular, muito clássica, que é a pergunta e a resposta. Então, ontem o sopapo foi batido lá, hoje o sopapo está batendo aqui. Essa é a pergunta. Daí tu joga para o pessoal. Aí se repete. Ontem o sopapo... Então a gente pode fazer, o professor começar fazendo essa pergunta, e os alunos a resposta, depois dá para escolher um aluno solista também para fazer essa pergunta, e os outros fazerem a resposta, fica maravilhoso, dá bem certinho. Tudo isso com essa levada de samba cabubu que eu falei para vocês, e daqui a pouco eu vou mostrar a partitura aqui. Legal? Tem esse exemplo do meu canal de YouTube, e também acho que eu postei aqui no Face recentemente, um dos meus últimos posts, quem quiser olhar aqui. Joia, algumas reflexões... Nossa, eu estou me passando no tempo aqui, né? Vou ser rápido. Algumas reflexões finais aqui, não é finais, né? Nem conclusivas, seria muito ousado da minha parte dizer que eu concluí alguma coisa, mas são coisas que eu percebo, tá? O Richard Serraria fez um texto para Zero Hora, em 2013, 13 de fevereiro de 2013, e o título é Bate Forte o Tambor por uma Pedagogia do Sopapo. Bom, o título já é maravilhoso, né? Ele chama atenção para a lei de 10.639, a lei 10.639, que obriga, né, o ensino de história e cultura afro, e ele questiona, por que não fazê-lo com foco na nossa cultura local? Né? Por que não incluir o sopapo na sala de aula do professor de história, literatura? Olha só, tanto de história, tantos mestres griots, luthiers, tanto apagamento da cultura afro que tem que ir para a sala de aula, né? A gente tem que conscientizar as pessoas disso. Então, por que não fazer isso com a cultura local? Se a Secretaria do Estado, por exemplo, ou a Secretaria do Município de Porto Alegre, não colocar isso em sala de aula, como ensino obrigatório, nos livros, né? Talvez indo um pouco mais longe além assim, da reflexão do Richard, eu acho que seria o caso das políticas públicas estarem fazendo isso, né? E eu convido os colegas para pensar sobre as culturas locais e as raízes afro e também dos povos originários do seu local, né? Você que é professor, qual é a sua cultura local aí? Da onde ela veio? Quais são os instrumentos e ritmos que a gente tem dessa herança da diáspora negra, dos povos originários? Você trabalha esses instrumentos e esses ritmos e essa cultura em sala de aula? Acho que isso é um bom questionamento para nós profissionais, né, da educação. E acho também interessante tocar no assunto de que o Uruguai, que tem o candombe, né, de origem afro também, ele começou, faz um tempo, a fazer um movimento de inserir na sala de aula, no ensino curricular, o aprendizado do candombe, que é a cultura popular. Então, a gente podia se espelhar um pouco neles e começar a fazer isso aqui no Brasil também, né? Mais do que urgente isso, né? E tem demonstrado nos últimos tempos que é muito urgente e muito necessário fazer isso. Joia? Eu vou, então, agora compartilhar a tela com vocês, já fechando aqui.
eu vou mostrar para vocês o vídeo da apresentação de final de ano, um trechinho pequeno da música Ventre Livre Odara. Depois eu vou compartilhar minha tela e mostrar umas fotos a mais. Pode dar o play. No ventre do sopapo nasce um solução. No ventre do sopapo nasce um solução. Muito obrigado, Léo. Esses são os alunos do Ouvir a Vida, uma apresentação de final de ano de 2018, tocando a música Ventre Livre Odara, que está na trilha sonora do documentário O Grande Tambor. Joia, eu vou compartilhar minha tela aqui para finalizar e depois a gente chama a Magda para bater um papo e responder a pergunta de vocês. Vou mostrar aqui um slide que eu preparei. Vamos ver se vai dar certo. Me digam aí se está tudo certo. Ó, eu vou botar aqui sons e instrumentos daqui da Colar, tambor sopapo. A gente tem 3 exemplos, todos construídos pelo Mestre Batista. Aqui a aquarela do Hermann Rudolf Wendroth, 1852. Aqui a gente vê à esquerda, como eu disse, na primeira fase do sopapo, um negro tocando, sentado em cima do tambor, né? Nickertanz chama-se essa aquarela, Dança dos Negros. Depois a gente vai ter no próximo slide aqui, o documentário O Grande Tambor, tem uma linha do tempo, resume um pouco do que eu falei, 1852 aquarela, 1940 sopapo com o Pássaro Azul, na cidade de Rio Grande, Pelotas, 1960 a fundação da Praiana, 1970 início do processo de extinção, 2000 Cabubu, né, Mestre Batista, Jiba-Jiba, e 2010 o Grande Tambor. Vai até 2010, né, e depois tem uma história ainda de lá para cá. Pássaro Azul, esse negro alto que está à direita, foi um grande tocador de sopapo, é bom sempre lembrá-lo, né. Jiba-Jiba, né, o mestre griot, talvez mais importante para a história do instrumento. Mestre Batista, talvez o luthier mais importante para a história do instrumento, na história atual do instrumento, né? Essa levada de Cabubu que eu mostrei para vocês. Essa levada é só do sopapo, né? Tic, bogorogo tic, bogorogo bi, dogorogo, dogorogo, dogorogo bi, e por aí vai. Aqui é a levada inteira que a gente estava vendo sendo tocado pelos alunos do Ouvir a Vida, com surdo de primeira, segunda, sopapo fazendo o que seria o surdo de terceira, os recortes, um shake com acento na quarta semicolcheia, caixa fazendo táctica, táctica, tá, tamborim, pá, 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 tá, tá, Aí essa é uma levada que dá para trabalhar com os alunos, assim. Demora um pouco porque tem muita síncope, mas super rola e fica bem bonita. Aqui é a letra, né, do Ventre Livre Odara, para vocês verem que é bem simples, essa composição coletiva. Ventre Livre Odara, no ventre do sopapo nasce o som. Pronto. Então, uma música bem fácil de trabalhar em sala de aula. E aqui o sopapo no Ouvir a Vida, alguns alunos, né, a Cauane, o Anderson aí, ao fundo do Anderson tem o Gabriel também, estavam tocando o sopapo ali, experimentando o tambor, é super legal, dá para ver na cara deles a alegria. Tocar um tambor com as mãos, um tambor grande que ressoa no nosso corpo, é uma sensação bem, bem diferente, assim. Aconselho muito. Então, é isso, gente. Eu vou descompartilhar minha tela. Stop sharing. Pronto, chamar a Magda. Que legal, Lucas. Que bacana ouvir você falar tão, assim, com tanto carinho e respeito por esse instrumento que representa um fio de uma tradição que parecia estar perdida, mas a gente sabe que não está, né? Que a presença negra, a presença africana no Sul já tem sido colocada em vários textos, em várias pesquisas,
Inclusive, eu lembrei agora daquele CD que a Associação Cachoeira fez, que chama Segredos do Sul, mostrando a tradição dos tambores no Rio Grande do Sul. Pingo Borel, Moçambique, Mestre Borel. Exatamente, que foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, de uma presença forte das tradições africanas, afro-brasileiras ali. Me surpreendeu bastante, ouvi muito aquele disco, porque realmente a gente precisa conhecer esses apagamentos e trazer para o conhecimento de todos esses instrumentos, essas tradições, esses cantos, esses ritmos que ficam escondidinhos, mas que não estão mortos, né? Como você mesmo disse, é cultura viva, em transformação, né? A gente vê esse mesmo essa mesma ideia do tambor deitado no curimbó, no tambor do jongo, dos batuques do jongo também, né? Ele primeiro era deitado e hoje estão tocando ele de pé, né? Quer dizer, são transformações que acontecem com os instrumentos, que fazem parte, não está perdendo, está só se transformando, né? Isso é parte do que é a cultura, né? Essa transformação constante. Muito legal você ter falado também desse trabalho que você faz com as crianças, que é super importante a gente incluir nas escolas essas referências e fazê-los compor e tocar e ter essa vivência, né? Porque assim você incorpora de uma forma mais presente essas tradições, né? Então, super legal. Hoje a live aqui está de opa, estou super curtindo, muito bom mesmo. Olha, temos aqui uma pergunta da Lili Romero. A Lili foi presidente do Fladem, lá do Peru, e ela está curiosa com o nome do instrumento. Por que ele se chama sopapo? Porque em espanhol sopapo significa golpe com a cara, golpe no rosto, dado com a palma da mão. Achou interessante? Vamos lá, você tem alguma referência sobre isso, Lucas? Boa pergunta. O Richard pode nos ajudar, tá online, porque se tem conhecimento de que existiu um tambor antes do sopapo chamado sopipa. Então pode ser que o nome seja uma adaptação, tá? Mas nesse mesmo dicionário aqui, Lila, a primeira definição que o Ney Lopes dá de sopapo é uma muito parecida com a tua, né? Murro, soco, bofetão, tapa. Então, e também tem a casa de sopapo, né, que era a habitação cujas paredes são feitas de barro e se atira com a mão. O que veio antes, o ovo, a galinha, pode ser que esse tapa seja por causa do instrumento, não sei. Mas, de certa maneira, sim, o instrumento, para se tirar som, tem que se bater, né, tem que se tocar com a mão forte, a mão inteira, toda essa parte, assim. Mas também eu que trabalhei com o Giba, eu vi ele conseguir tirar um som excelente instrumento e ele fazia carinho. Ele não precisava dar uma bofetada. Então, eu acho que o melhor do que eu te dar uma resposta é ficar essa reflexão, né? Por quê? Seria interessante a gente conseguir conversar sobre isso. Dava uma live inteira só sobre o assunto. A gente tem visto aqui os comentários da Dulce Marta, sua prof, né? Ela está super orgulhosa de você, inclusive, falando das suas expertises aqui, dizendo que na Prefeitura de Porto Alegre foi criado em 99 alguns projetos, se não me engano, não sei qual o nome do projeto, sobre essa inclusão, né, da cultura africana ou afro-brasileira nas escolas. Não sei se você chegou a participar disso, né? E ela cita aqui a professora Nisiane Franklin e a equipe dela, que tiveram um papel importante nesse processo. A gente sabe que, infelizmente, às vezes as políticas públicas não dão continuidade, né, de um governo para o outro. Às vezes você começa a implantar um movimento importante de inclusão de uma determinada referência cultural, aí entra o outro governo e plá, e acaba com aquilo, né? Mas acho que os professores, independente disso, têm que continuar trabalhando, né? Já que tiveram contato com esse repertório e com essas referências, continuar trabalhando, independente do que se determine lá em cima, né? Ultimamente a desobediência civil tem sido algo bastante importante, né? Para a gente continuar resistindo, né? Senão a gente acaba só sendo oprimido por tudo que vem lá de cima, né? Olha, tem gente do Fladem Colômbia aqui, olha,
a Dulce falou que a quarentena não parou por aqui, as crianças continuam trabalhando. Você quer comentar? Pois então, a quarentena não parou para nós também, né? Eu sou professor social de 2 projetos. E é interessante, eu vou falar um pouquinho sobre isso. No projeto Santa Zita de Luca, a gente tem feito encontros pelo Zoom com os alunos, né? Então, a gente passa atividades na segunda, depois na quinta a gente se reúne para fazer alguma atividade online. A grande maioria das vezes é um jogo, assim, que faz com que eles prendam mais atenção, ou a gente conversa sobre a atividade que foi segunda e tal. E no Ouvir a Vida, muito interessante que foi citada a Nise é coordenadora pedagógica hoje do Ouvir a Vida, e ela faz sempre um questionamento muito interessante. Será que a educação remota é para todos? Uma pergunta interessante, porque sabe o que a gente sente lá no Ouvir a Vida? A gente está sentindo agora que a gente não parou com as aulas, e estamos com uma adesão muito boa, mas não é 100%. E por que não é 100%? Então a gente fez uma pesquisa, mandou para os pais, e eles nos disseram que a grande maioria deles tem um celular em casa, e que mesmo com a pandemia eles não têm o privilégio de receber um auxílio fake do governo que está sendo proposto, não conseguem não trabalhar e receber de casa, trabalhar remotamente, então eles têm que sair e esse único celular vai com eles, então não tem como chegar a informação em casa, porque eles não têm computador. Então nossas aulas que estão sendo feitas por WhatsApp, grupos de WhatsApp, a gente teve que abrir mais um horário de aula que é de noite, porque é o horário que os pais estão em casa e esse único celular. Mas não basta, não para por aí, porque eles não têm dados, muitas vezes, para baixar as informações. Então, manda um vídeo de 10 megas, eles não conseguem baixar, a gente tem que reduzir a qualidade, e mesmo assim é difícil. Terceiro, eles não têm espaço no celular, eles têm uns aparelhos muito simples, porque os salários que eles ganham são ridiculamente injustos, e eles não conseguem comprar um celular que tem espaço, então não conseguem baixar os vídeos. Então são muitas questões, né? E será, eu faço a pergunta de novo, né? Será que a educação remota é para todos? Será que não deveria partir das políticas públicas, democratizar o acesso ao ensino e, portanto, nesse momento de pandemia, o acesso à internet, já que as empresas de telefonia foram privatizadas pelo esse mesmo governo que hoje não dá democratização ao acesso ao ensino à distância, à educação remota, à internet. É o mínimo que deveria se fazer hoje, no momento como esse, é democratizar o acesso à internet, portanto, o acesso à educação. A gente, por exemplo, conseguiria atender os alunos muito melhor se houvesse uma internet liberada, né? A gente atende de 150 a 200 alunos aqui no bairro Bom Jesus, mais especificamente na Vila Pinto. Nem todos têm acesso à internet, nem todos têm celular. Então, esse questionamento é muito interessante ser feito. Eu faço de novo, pela terceira vez. Será que a educação remota é para todos? Definitivamente esse é um problema seríssimo. Até agora o nosso ministro da Educação está voando, a gente não sabe quem será, se já foi decidido ou não, quer dizer, a educação está ao léu, né, faz tempo, né, a gente não tem nenhuma coordenação real para a gente pensar isso já devia ter sido pensado logo no início da pandemia, né, mesmo porque isso é uma ideia que já era colocada antes de fazer os cursos EAD, né, quer dizer, se você está pensando nisso, essa questão do acesso já deveria também estar incorporada nos planejamentos, mas a gente não tem planejamento, né, a gente não tem nenhuma, atualmente a situação está realmente caótica, então as pessoas têm que se virar com o que tem, né, então tem gente dando aula por WhatsApp, como a gente já viu aqui, com terceira idade também, né, as pessoas ali fazendo como dá, sem baixar vídeo, sem ter dados ou aplicativos que não precisa baixar nada, enfim. Ainda bem que muitos educadores são criativos, são pessoas que acham soluções para situações adversas, né, que a gente tem. Mas voltando ao sopapo aqui, porque tem gente falando mais sobre isso, você criou essa curiosidade, agora vamos lá. Carinho ou bofetada? A boa técnica deve levar ao carinho. Os iniciantes devem dar sopapos? Boa pergunta, um jogo de palavras, né? Eu acho que tem diversas maneiras, né, de tocar.
o instrumento, e também é interessante como eu fui achando a minha maneira, assim, né? E como também, acho que a grande chave do professor é não dizer que tem uma maneira certa ou errada, que tem que dar uma bufetada ou que tem que fazer carinho no instrumento, é deixar o aluno livre, né? E dizer para ele, olha, não tem uma maneira certa ou errada. Eu faço assim, fulano fazia assim, eu vi ciclano fazendo assim. Agora é contigo. Essa liberdade é a coisa mais bonita. Eu já vi várias vezes eu oferecer um instrumento para um aluno tocar em sala de aula e ele dizer, não me sinto à vontade. Tá bem. A gente insiste, olha, não tem certo ou errado, e aí às vezes ele pega um instrumento e toca com uma vontade, com uma força, e aquilo estava precisando sair dele, mas ele não consegue nem classificar aquele sentimento e falar, ele precisa, talvez, ele estava precisando justamente tocar, né? E às vezes tu dá um instrumento para um aluno e ele toca com todo carinho, tira um som super bonito, assim. Eu acho que tudo vale. É aquilo que você falou, sentar num instrumento como esse, sentir a vibração, né? Isso transforma qualquer um, né? Não passa assim em branco, a coisa vem com tudo, né? E às vezes a pessoa nem tinha essa ideia, e quando ela se vê ali em cima do instrumento e ela percebe tudo aquilo, aí ela talvez se apaixone, queira tocar e percebe a força, né, do instrumento. E por isso que eu acho que a presenciar o som, tocar, vivenciar as músicas é muito importante, né? Porque você cria outras relações internas ali que estão no subconsciente, né, dos nossos alunos. Olha, tem o Vanderlei perguntando aonde que ele pode adquirir um instrumento lá no Sul. Já que eu fico já super feliz com uma pergunta dessa, né? Porque tem alguém interessado. Então já valeu essa live. Super legal, Vanderlei. Obrigado pela pergunta. Assim, tem alguns lugares, mas não são muitos, né? Infelizmente, ainda não são muitos. É uma coisa que a gente tem que avançar muito, capacitar mais pessoas para a luthieria do instrumento, tá? Mas eu diria assim, o filho do mestre Batista, que a gente viu foto, citou aqui, quem construiu esses instrumentos aqui, o Zé Batista, ele mora hoje na cidade de Pelotas e constrói instrumentos. Esses são do mestre Batista. Mas, por exemplo, o instrumento que vocês viram no vídeo do Ouvir a Vida é construído pelo Zé. Então, quando eu entrei lá no projeto, a gente fez questão de adquirir um instrumento do Zé. E acho interessante também os professores batalharem por isso nas suas escolas, nas suas salas de aula, né? Na UFPEL, o pessoal estava dizendo que a ideia agora que tem um piano em cada sala de música, né? A ideia deles é colocar também um sopapo, porque é o único instrumento que é da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e por que tem piano? É uma coisa muito Europa, né? Vamos botar um sopapo. Então, a gente tem que batalhar por isso também, como professor das instituições. Então, isso também promove a luthieria do instrumento, etc. Mas, enfim, o Zé é um cara que constrói instrumento, ele está aqui no Facebook, é José Batista, mas podem falar comigo no privado, eu passo diretamente o contato dele. A gente tem também na cidade de Pelotas, o Dilermano, que é um mestre griot, que tem o Grupo Odara, que também constrói instrumentos. A gente tinha o Léo aqui na cidade de São Leopoldo, mas por falta de demanda ele acabou parando de construir, mas talvez, quem sabe, conversando com ele com carinho, ele talvez tope voltar aí, seria legal. A gente tem o Quilombo do Supapo aqui, que é um ponto de cultura, né? Com várias ações, que tem uma luthieria lá, e tem pessoas que fizeram oficina lá, o José Batista deu lá uma oficina para aprender a construir supapo, etc. Tem o grupo Tamborada, do Caco Xavier, em Laranjal, também, em Pelotas. Eles também constroem supapo lá, também tem um contato direto, posso passar. Enfim, não são muitos, infelizmente, mas tem gente construindo e segue em evolução essa arte da luthieria do instrumento, muito necessária ainda de ser evoluída. Que bacana, quer dizer que tem uma moçada aí onde as pessoas podem acessar, né, se elas tiverem interesse, podem ir atrás. Depois, se você puder, Lucas, colocar esses contatos dessas pessoas aqui no nosso, no Facebook, depois que a gente terminar a live, porque às vezes as pessoas esquecem, então fica ali anotado, porque quem tiver interesse pode ir atrás, né, e encomendar um instrumento e tal. Legal, então, vamos
para a última parte dessa live, vamos colocar aqui a Lari no nosso bate-papo, e ver o que temos de pergunta aqui. O pessoal está dizendo que no Sul, a Dulce Marta tem o sopapo, alguém perguntando que instrumento é esse, o Baba dizendo que já tem o ministro da Educação, eu vi ontem. A gente não sabe o que vai vir, né? Parece que não é muito promissor, não sabemos ainda, mas é isso, né? A gente vive nesse momento de definição da falta de perspectiva, mas a gente tem que continuar trabalhando como pode, da maneira como a gente acredita que é importante de fazer, né? Dentro das nossas realidades, dentro daquilo que a gente, dentro dos nossos limites também, né? Mas sempre com criatividade, sempre pensando em expandir mais os horizontes, criando novos espaços, novos instrumentos, novos ritmos, outras canções, né? Tentando trazer essas canções que são geralmente apagadas ou nunca conhecidas, como você mesmo disse, né, Lucas? Muita gente nem sabia que existia o instrumento, então fazê-lo ficar conhecido, dar palestras, levar esses mestres para as salas de aulas, para as universidades, fazê-los falar sobre essa tradição, isso é uma atividade bastante interessante. E a Lari traz um instrumento que também vem da África, né? Um instrumento que tem tudo a ver com o Brasil, porque se adapta super bem aos ritmos brasileiros, mesmo porque esses ritmos têm profunda conexão com a herança africana. Então, a gente está aqui nesse ambiente de fazer respirar esses sons, esses ritmos, esses instrumentos que são tão importantes para a gente, né? Olha, está todo mundo super encantado aqui com o que vocês apresentaram. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu achei incrível essa apresentação do Lucas, eu não conheci o sopapo, e muitas vezes a gente não é tão acostumado, ou enfim, ainda eu acho que precisa ser mais falado, mais difundido, né, dessa presença africana no Sul, né? Isso ainda não está tão rápido assim, né, esse gatilho, né? Então, assim, no Nordeste, enfim, Norte, em outras regiões, isso já é mais incorporado, assim, né? A gente pensa isso mais rápido, né? E eu acho que até conhecer os ritmos também, né? Do Sul, enfim, e se apropriar um pouco mais do que dessa música que é feita nessa região, eu acho isso muito, muito importante, assim. E dessa contextualização cultural, né? Que o Lucas trouxe super bem, né? Da gente manter viva, assim, essa história, né? As nossas histórias e as canções e os instrumentos, os ritmos, né? Que vão sendo muitas vezes apagados e muitas vezes é também um projeto político, infelizmente, de fazer esses apagamentos. Então a gente tem essa função mesmo, né? Como educador musical, de manter vivo tanto essa tradição e essa história, né, que aí acho que a gente fez coisa diferente, eu e o Lucas, né, que eu trouxe um instrumento que não é conhecido no Brasil e não tem tanta história, e a gente nem sabe muito bem a história exata do assalato, né, então acho que é uma função nossa aí começar a resgatar isso, ir lá na África, né, e pesquisar como é que começou, onde é que veio, e algo que o Lucas já vem fazendo com o sopapo, né, que eu acho que é fundamental, assim, da gente aprofundar e ampliar, né? É engraçado que alguns instrumentos, como, por exemplo, a calimba, o mbira, né, que aparece lá nos desenhos, nas ilustrações do Debré, nas ilustrações de 3, 4 séculos atrás, de repente começa a voltar na mão de alguns músicos, o Nécio Joielli e outras figuras que começam a trazer esse instrumento. Quer dizer, ele existiu no Brasil, trazido, obviamente, pelos africanos, mas depois ele desaparece, né, da história. A gente não ouve falar, ninguém tocava esse instrumento, e de repente ele volta por outro caminho, né, e as pessoas começam a utilizar esse instrumento na educação musical, para contar histórias, para fazer performance, né, então são as pesquisas, elas ajudam muito nesse processo de pensar e trazer esses instrumentos e essas referências que elas estavam aqui, a gente não sabia, né? Então, de alguma maneira, o trabalho desses músicos
que às vezes também são educadores musicais, acabam ajudando bastante a gente incorporar elementos que se perderam em algum momento da nossa história, né? E eu acho que o assalato talvez já tenha tido aqui no Brasil, a gente não sabe, de repente uma pesquisa vai ajudar a gente a descobrir que esse instrumento já existia em alguma gravura aí do século XVIII, alguma coisa assim, né? E o sopapo também, né? A gente vê várias imagens, pode ser do sopapo, pode ser do jongo, pode ser do corimbó, pode ser de vários lugares, porque também quando se escrevia não se falava qual era o gênero musical, às vezes nem se falava a região, né? Ficava tudo meio nebuloso. Então tem várias pessoas pesquisando, né? Inclusive recomendo muito o Rafael Galante, que é um pesquisador que trabalha muito as origens dos instrumentos africanos aqui no Brasil, tem dado cursos excelentes, e ele faz essa relação com a iconografia e com os instrumentos atuais, né, relacionando com algumas manifestações brasileiras, similaridades entre instrumentos que aparecem no século XVII, XVIII, com instrumentos que são utilizados no jongo, no maracatu, em diversas outras manifestações afro-brasileiras. Então, tem gente aí pesquisando, a gente tem que começar a juntar o trabalho de etnomusicologia com a educação musical para que a coisa ganhe mais suporte, ganhe mais consistência, né? Legal, gente, estou muito feliz de ter vocês aqui, queria que talvez o Lucas fizesse alguma consideração final sobre, não sei se você chegou a ver os comentários aqui que apareceram, sempre muito elogiosos e curiosos. Sim, muito legal, na verdade, estar fazendo a live e ver as pessoas interagir, né? Eu vou dizer que nesse momento de pandemia, a gente se sente tão sozinho, e hoje eu senti um calor aqui com vocês muito gostoso. Então, muito obrigado, pessoal, acordou cedo para estar na live, ver vocês aqui, conversar, ouvir os comentários, muita gente conhecida, muita gente que eu não conheço falando coisas muito pertinentes aqui. Eu sou um fã do Barbatuque, sempre aplico música corporal na minha aula, fiquei super feliz de vê-lo aqui. E eu queria comentar que eu acho que eu fui mordido pelo assalato. Agora eu já sou um fã, e eu acho interessante essa possibilidade de construir ele caseiramente, em casa, né? Eu estava com o meu canal do YouTube completamente abandonado, e na pandemia acabei retomando justamente para ajudar os alunos que não têm instrumento em casa a construírem instrumentos, e com certeza vou botar lá no meu playlist, que eu já tenho alguns vídeos, vou colocar ali a construção do assalato, vou aprender a construir e vou colocar lá. Com certeza, assim, é muito bacana. Quero difundir o instrumento também. Mas eu ia dizer que, para finalizar, que é muito importante, quando se fala de cultura popular, reverenciar os mestres griots e luthiers do instrumento. Então, fiz uma lista aqui de pessoas que eu gostaria de agradecer, só por isso que a gente está aqui falando sobre o instrumento, porque manter essa cultura viva, com todo esse genocídio que aconteceu durante anos, e ainda acontece, não é fácil. Então, eu queria falar alguns nomes, com certeza eu vou esquecer uma que outra pessoa, mas eu anotei alguns aqui. Primeiro, obviamente, o mestre griot Giba. O mestre griot é do Nascimento, tem um grupo agora que chama Lanceiros Negros, e é muito interessante olhar para a história dos Lanceiros Negros aqui no Rio Grande do Sul, aconselho muito essa pesquisa. O Paulo Romeu, que toca com ele nesse grupo também, que toca o Afro Sul do Mudê, ele tem um disco junto com o Mestre Paraquedas, que tem o supapo, quem quiser ouvir. O Nego Vado, um dos maiores tocadores de supapo, abre o documentário O Grande Tambor, é muito lindo ver ele tocando instrumento, talvez nunca tenha visto de perto alguém tocar tão bem o supapo quanto ele. O Mestre Batista, falecido Mestre Batista, o maior luthier do instrumento dos últimos tempos, o filho dele, o Zé Batista, também luthier, vou deixar o contato dele para quem quiser adquirir o instrumento. Dona Maria, mãe do Zé, esposa do Mestre Batista, uma grande pessoa que eu gosto muito, um grande beijo para Dona Maria. Mestre griot Cirlei, uma grande mestra, compositora, muito batalhadora, uma pessoa incrível. O Ponte Cultura Quilombo do Supapo, que batalha também pela vitalização desse instrumento. Dilermando, que tem o grupo Odara, em Pelotas, quem quiser conhecer um pouco mais, tem um grupo de dança também. Então, a dança e a música, para o africano, tem uma conexão muito forte, aliás, é a mesma coisa, né? Eles não diferem, então é interessante conhecer esse grupo também. Mestre Chico, outro mestre griot.
aos acadêmicos mestre, doutor Mário de Souza Maia, doutor Richard Serraria, que está aqui na nossa live hoje, busquem os trabalhos deles. O Richard também, além de ser um acadêmico, ele é um grande músico, compositor, tem 3 discos solo, todos os discos dele têm supapo, vale a pena ouvir, e ele também faz parte desse grupo maravilhoso que chama Alabeoni, que tem um DVD e tem CD também, tá tudo na internet, quem quiser conhecer. Não só eles tocam supapo, como eles também tocam candombe, que aqui que tinha também em Porto Alegre, ontem inclusive a gente fez uma live sobre isso, mas também é uma coisa que vem da cultura afro-uruguaia, né? Tem esse trâmite aqui, Rio Grande do Sul, Uruguai. Eles também tocam com o filho, faz parte desse grupo, o filho do Mestre Borel, que estava nesse disco que tu falou, Magda. O Pingo Borel faz parte desse grupo também, então ele é um alabê, ele vem já com tamborilu, então tem toda a cultura afro-gaúcha, digamos assim, tá junto desse grupo importantíssimo para a história atual, não só do tambor supapo, como da música negra no Rio Grande do Sul, né? O supapo poético, que é o ponto de poesia negra, que é um ponto muito importante também atual, para a gente estar atento e atenta para esse grupo maravilhoso que promove poesia negra aqui em Porto Alegre, no Espaço Nilo Feijó. Sandro Gravador, mestre de bateria, um grande mestre, talvez ele, o Nego Vado, uma das pessoas que eu vi tocar o supapo, executar de uma maneira incrível, assim, foi a primeira pessoa que eu vi tocar supapo na minha vida, no show da Bataclan FC, muito antes de fazer parte da banda, nem era músico, e ali, já como hoje eu fui mordido pelo assalato, eu fui mordido pelo supapo, foi naquele momento. Ver alguém tocar muito bem faz toda a diferença. A gente também precisa promover que pessoas toquem bem, para que não só a história nos conquiste, mas para que a gente ouça e fale, nossa, é isso. Esse instrumento é maravilhoso, né? Tem poucas pessoas que tocam esse instrumento, nós precisamos aumentar esse número. Falecido mestre Brinco também, um grande mestre de bateria, histórico mestre de bateria aqui da Imperadores, tanto ele quanto o Sandro foram crias do Neri Caveira, da Imperadores, então outro grande tocador de supapo. E, bom, eu teria mais uma lista gigante, mas eu quero falar só alguns nomes de alguns grupos que vocês podem procurar para ouvir supapo. O Caco Xavier e a Tamborada tem sempre supapo nos discos deles. A Bataclan FC tem sempre supapo em todos os discos da Bataclan FC, tem 3 discos da Bataclan FC. Serrote Preto tem supapo. Carolina e Caramão tem supapo tocando com Mimo, que também está no grupo Alabeoni. Então, tem vários grupos que tocam. Odara, como eu falei, de Pelotas, que usam o supapo. Acho que vale a pena a gente ir atrás e lembrar desse pessoal, que é uma rede grande e que está crescendo. Muito legal, Lucas. Muito bom, muito bom. Olha, a Lília aqui voltou, a Lili Romero, dizendo que vai sentir saudades desses encontros de sábado pela manhã, que nos motivam muito para seguir aprendendo. Manda um saludo a todos nós aqui da equipe do Fladem Brasil. Preciso lembrar que o Léo Borne está na parte técnica aqui, nos bastidores, fazendo isso tudo acontecer, fundamental, jogando os vídeos, os banners e tudo mais. E tem uma equipe com a Rita Maria, o Glauber, eu, o Léo, e muita gente que está agitando essas ações online. Devo lembrar também que na próxima terça-feira a gente vai ter uma live à noite, às 8 horas da noite, com a junta diretiva do Fladem Brasil, onde a gente vai contar um pouco o que vai acontecer no segundo semestre. A gente vai ter o 3º Seminário Nacional de Educação Musical do Fladem Brasil, 29, 30 e 31 de outubro. E também vai ter o seminário, o Encontro Virtual Latino-Americano de Educação Musical, agora em julho, 25 e 26, todo virtual. Então, acompanhe as nossas redes aqui no Facebook e também no nosso Instagram para saberem dessas ações que virão, vão ter cursos e várias ações todas online para a gente poder colaborar, participar, acompanhar. Então, estão todos convidados, todas e todos convidados a continuar com a gente vai dar uma pequena pausa para respirar um pouquinho, e já no final de julho a gente retoma com o seminário virtual, e depois em outubro tem mais.
Continuem compartilhando as nossas lives, todas elas ficam disponíveis aqui no Face. Então, se você perdeu algum sábado ou alguma terça que você não pôde assistir, é só entrar no Face e correr até lá embaixo e você escolhe a live que você quer assistir. Algumas delas já estão indo para o canal YouTube do Fladem Brasil. Em breve a gente vai colocar aqui essas informações, mas quem ainda perdeu algumas lives pode assistir aqui no próprio Facebook. A gente também coloca as informações no nosso Instagram. A gente preferiu usar o Facebook para poder ter mais pessoas participando, porque o Instagram não permite isso. Acho que foi até mais interessante, isso foi uma decisão que eu acho que foi bem bacana, porque assim a gente consegue conversar com mais pessoas e ter uma interação mais direta. Então, super obrigado, Lucas e Lari, pela participação de vocês. Estamos muito felizes que vocês encerraram com chave de ouro essas lives pedagógicas, que eu volto a dizer, são colaborações de pessoas que se inscreveram para apresentar as suas propostas de trabalho em educação musical ao longo dessa pandemia que tem nos assustado e nos transformado tanto. Então, as suas colaborações são fundamentais, porque a gente vai criando essa rede de saberes, de conhecimentos, de trocas de informações, que é muito importante que aconteça nesse tempo que a gente, como o Lucas disse, a gente se sente muito sozinho. Então, muito legal que a gente comece a trocar as figurinhas, ainda que de forma virtual, pelo Brasil todo, e todos continuam sendo bem-vindos às nossas ações, continue acompanhando e divulgando o nosso trabalho. O último recadinho de todos, se vocês quiserem ajudar o Fladem para pagar as nossas contas, porque todos nós somos voluntários, mas o webmaster, todo o contador, toda essa parte de website e tudo mais é pago, então a gente precisa da anuidade de vocês. Então, se vocês puderem contribuir, a gente inclusive está dando descontos na anuidade, é só entrar no nosso site www.fladembrasil.com.br. Lá tem as informações, conforme a categoria de cada um, tem valores diferentes. Vocês fazem o depósito e assim nos ajuda a manter essas atividades por mais tempo. Então, agradeço novamente a presença de vocês dois, agradeço demais a presença de todos os internautas que estão aqui, do Fernando Barba, da Lili Romero, de muita gente bacana, da Dulce Marta, da Rúbia, da Samara, da Beth, de todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vocês sempre são bem-vindos e até uma próxima, que é a terça-feira. Até. Vida longa